Pronto. Agora pronto. Pai do Senhor de novo, boa noite. Vamos lá dar sequência. E a gente parou no 19, né? Então, a gente tinha visto a sequência aqui do capítulo 6. A gente tinha visto que Jesus apresentou algumas condutas erradas com relação à assistência social, com relação à oração, com relação ao jejum. E agora ele chega na parte sobre as riquezas. Sobre as riquezas. Então, vamos lá. No versículo 19 ao 24, é uma perícope sobre dinheiro, sobre riquezas. Perícope é um termo hermenêutico que significa um conjunto de versículos. Uma espécie de um parágrafo. Conjunto de versículos a serem estudados. Então, do 19 ao 24 é uma perícope, como se fosse um parágrafo em que se estuda o ensino de Jesus, a fala de Jesus é referente a dinheiro, a questão das riquezas. Então, vamos lá. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, ele inicia com a questão de ajuntar tesouros, ajuntar riquezas. O que seria esse ajuntar tesouros nos céus? Ajuntar tesouro no céu. Ajuntar tesouro no céu está intimamente ligado a missões, a evangelização. Tesouros nos céus se ajuntam somente convertendo os pecadores a Cristo. E isso a gente pode fazer através da mensagem do Evangelho, que aí pregamos e o Espírito Santo se encarrega de convencer o pecador, mas nós também podemos fazer isso com os nossos modos viventes, vivendo o Evangelho verdadeiramente. Então, o nosso modo de viver fará essa pregação visual, comportamental, e as pessoas serão convencidas a entregar em suas vidas ao senhorio de Cristo. Fazendo isso, nós ajuntamos tesouros nos céus. Então, o Senhor Jesus faz aqui um contraste entre as duas riquezas. A riqueza da terra, que ele diz que ela pode ser perdida pela questão da traça, porque a riqueza daquela época estava baseada muito na questão de tecidos, panos. Isso a traça poderia corroer, destruir. E ele fala de ladrões que iriam minar ou escavar. Fala muito daquela época em que os ladrões simplesmente escavavam as paredes das casas na Palestina para roubar os bens das pessoas. Então, ele fala isso. As riquezas da terra, elas podem ser perdidas. Já a riqueza do céu, a riqueza do céu, ela é absolutamente segura, é como se tivesse um seguro celestial. É intocável, inviolável, não dá para perder quando você adquire a riqueza lá no céu. Então, Jesus faz esse contraste, porque os escribas e fariseus, eles davam assim, muita ênfase aos bens materiais. E eles entendiam as riquezas como sendo uma aprovação de Deus, ou seja, quem as tivesse, consequentemente, é porque
teria a aprovação de Deus sobre a sua vida. Então, Jesus faz esse contraste para mostrar que isso não condiz com a verdade. O fato de alguém ter riquezas não implica dizer que esse alguém tem a aprovação de Deus sobre as suas vidas. A questão de riquezas está muito atrelado a oportunidades na vida. Oportunidades na vida. E todos, se assim estiver, poderão adquirir essas riquezas. Então, não tem nada que ver com a questão da aprovação de conduta de Deus referente a alguém. Então, é importante a gente considerar aqui, nesses textos, nesses versículos, que o Senhor Jesus ele não condenou o aderir bens, o adquirir bens materiais. Ele não está condenando o se adquirir os bens, pois a gente sabe que muitos homens de Deus na Bíblia tiveram posses, tiveram riquezas, como Jó, que era o maior do Oriente na sua época, o Abraão, Isaac, Jacó, Salomão, Davi, todos eles eram ricos. Então, o que Jesus condena aqui é a questão de se entronizar o dinheiro no coração. É 1 Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o dinheiro em si não é mal, mas o amor, o apego, o entronizar o dinheiro no seu coração, o substituir Deus e colocar o dinheiro, é isso que Jesus está censurando. É sobre isso que ele está fazendo o seu protesto e a sua proibição. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A verdade é que não pode existir um crente como aquele personagem do desenho animado do Bob Esponja, o seu siriguejo. Não pode existir crente avarento. Não pode existir crente, o pai do Cris, Julius, um crente apegado demais ao dinheiro, que se perder R$ 1, ele arranca o cabelo, ele quer entrar em desespero, em confusão mental, porque ele perdeu uma certa quantidade até irrisória de dinheiro. Então, a um cristão não cabe entronizar o dinheiro no seu coração e fazer com que o dinheiro exerça liderança sobre a sua vida. Não cabe um cristão a questão da avareza. Aí no 21 ele diz, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, é tudo isso aqui, a questão da avareza. Colocar o coração no tesouro, entronizar o dinheiro, as riquezas dentro do coração. No 22 e 23, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, no 22, 23, entendendo ser uma perícope, até o 24, até o versículo 24, então, indo por esse prisma, eu não posso fugir do entendimento que ele está falando sobre dinheiro, sobre riquezas. Então, os olhos dentro desse contexto é entendido da seguinte maneira: o processo visual ele é o mais próximo do processo mental. Então, quando eu olho para as riquezas e o meu olhar for um olhar ruim, que ele chama de mal, isso atrairá trevas para mim. Que esta foi a estratégia do cão que a gente viu lá em Mateus 4. O cão
leva Jesus e o apresenta, não sei de que forma, mas ele apresentou visivelmente todos os reinos do mundo ao Senhor Jesus. Era a tentativa de gerar em Cristo uma ambição desenfreada pelas riquezas. Então, o ser humano ele é tentado quando vê outras pessoas com bens materiais e ele olha a pessoa tendo aquele bem, ele é tentado a dizer assim, rapaz, eu também quero, eu quero igual fulano tem, então eu vou fazer das tripas coração, mas eu vou ter o que fulano tem. Então a pessoa passa, depois de ter esse sentimento gerado no seu coração, a pessoa passa a viver para mostrar aos outros que ela está por cima da carne seca. Ela vive numa verdadeira ostentação, certo? Então, quando o ser humano olha para as riquezas, se esse olhar for um olhar correto, equilibrado, saudável, esse olhar vai gerar luz nessa pessoa. Porém, se esse for um mau olhar, gerará trevas nessas pessoas. Claro que tem outras interpretações, mas eu gostaria de destacar essa interpretação aqui para vocês. Tá bom? No 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. A única coisa que o Senhor Jesus chama de Senhor é justamente o dinheiro. Tamanho o controle que o dinheiro exerce sobre as pessoas. O dinheiro controla as pessoas. Ele tem poder de controle. Ele tem força sobre as pessoas. Mamon, a expressão que o senhor usou aqui, é uma palavra aramaica. Mateus escreve aqui, né? A palavra de Jesus. É uma palavra aramaica, que significa riqueza. Mas Jesus aqui, ele está colocando como se fosse algo pessoal. Está colocando aqui como se fosse um nome pessoal. Como se fosse um ídolo pagão. Um ídolo pagão. Que, na verdade, para quem deixa o seu coração ser dominado pelo dinheiro, o dinheiro passa a ser o seu ídolo. O seu senhor. São deste. Sua vida está toda atrelada a correr atrás desse seu senhor. Então, quando a gente analisa a questão que hoje tem muita polêmica, a questão de dízimos e ofertas, nós percebemos que dízimo e oferta também tem essa funcionalidade. A verdade é que Deus usa a questão de dizimar e de ofertar para avaliar o nosso coração. Se de fato ele é o Senhor, se de fato ele é o nosso Senhor, ou se nós estamos divididos. E a verdade é que estar dividido é pertencimento, é ser escravo do Senhor, o dinheiro. Então, o Senhor prova o nosso coração com a questão de dízimos e ofertas. Porque quando nós conseguimos ofertar, conseguimos dizimar, nós estamos provando que temos um coração sarado, que a gente tem um coração grato, que a gente entende que tudo emana do trono do divino, o Pai das luzes, onde não há nem sombra de variação. A gente entende que o que temos é mediante a vontade do nosso Deus, então a gente consegue ter abnegação, a gente consegue abrir mão.
voluntariamente, amorosamente, a gente tira uma parte do dinheiro que ele mesmo nos concedeu e a gente devolve. A gente devolve. E aí, se A e B, liderança da igreja, administrou mal essa questão financeira, esse A ou esse B que fez uma má gestão, ele terá que arcar com as consequências. Mas o meu ato de adoração a Deus, eu já fiz de forma financeira. Eu mostrei a Deus que o meu coração não tem outro Senhor. Ele é meu Deus, de forma completa, de forma total. Então, a verdade é que Deus usa essa questão de dízimos e ofertas também para provar o nosso coração. Quando a gente lê o Salmo 16, versículo 2, a gente vê Davi falando: Senhor, eu, eu não tenho outro bem além de ti. Isso é Davi falando, tá? Eles falam a Deus: Senhor, eu não tenho outro bem além do Senhor. Não tenho, não, outro bem além do Senhor. Gente, se fosse eu falando isso, bem, né? Eu não tenho lá essas coisas mesmo. Mas é Davi falando. Davi é um camarada rico da Silva Sauro, podre de rico. E ele está dizendo assim, senhor, o que realmente importa para mim não são as minhas riquezas. O que realmente importa para mim não são as minhas posses, mas o que de fato, o que realmente importa para mim é o Senhor. Então, Davi aqui, ele está reconhecendo o Senhor Deus como seu único Senhor. Então, Davi aqui, ele reconheceu. Isso é forte, analisando o mentor aí, né? Deus. Obrigado, meu amor. É muito forte. Então, a verdade é que nesse salmo, Davi ele está reconhecendo que Deus é o seu único Senhor. É isso que Jesus está defendendo aqui. O galardão no céu, o que realmente importa é estar com Jesus. Perfeito. Perfeito. É isso. É isso. Vocês querem comentar alguma coisa? Fica à vontade aí, gente. Ninguém? Então vamos lá. Não? Creio que não, Léo. Creio que está bem esclarecido aí essa Sim. questão. Essa questão do dinheiro é algo que mobiliza em todos os sentidos. É por isso que Jesus usou a expressão aplicando para o dinheiro como o Senhor. Hoje são duas coisas que movem, principalmente quando a gente entra para o âmbito político, é dinheiro e poder. Então, o dinheiro, ele é uma das bases que move o mundo, que move a conjuntura humana. E é algo perigoso. É algo perigoso se a pessoa não souber administrar. Você também entrou nessa questão da fala do dízimo. E é sem dúvida, tem gente que ele é dominado. Ele não consegue tirar ali os 10% para dar para a casa de Deus, porque o dinheiro é o senhor dele, então ele está agarrado ao dinheiro. Mas também lembrar do jovem rico. Jovem rico, ele era um camarada que seguia todos os mandamentos e queria seguir Jesus. E Jesus colocou ele sob prova. E aí, ao invés dele ser aprovado, ele foi reprovado, porque o coração dele estava enraizado no dinheiro. E aí, quando Jesus falou, vende tudo, dá aos pobres e me segue, aí ele ficou entristecido. Ele falou, para mim não dá não tem como não. Então, o dinheiro, se a pessoa não tem cuidado, ele se torna realmente o senhor dessa pessoa. Exatamente. Exatamente. Fica entronizado e reina sobre a pessoa. Então vamos lá. Então,
Nesse ensino aqui, Cristo está nos chamando para uma tomada de decisão. A juntar tesouros na terra ou nos céus? Servir a Deus ou a Mamon? Ele chamou os ouvintes originais e, aplicado a nós, também nos chama a tomarmos estas decisões. Se a gente quer juntar tesouro na terra, ou se a gente quer juntar nos céus. Se a gente quer servir a Deus, ou se a gente quer servir a Mamon. A verdade é que Deus deseja lealdade dos seus servos. Quando nós não temos o dinheiro como nosso Senhor, nós estamos sendo leais ao nosso Deus. Então vamos lá, para o 25 agora, versículo 25. Do 25 ao 34 é uma outra perícope, ou seja, um outro parágrafo falando de um mesmo assunto. É uma perícope aqui sobre o conceito de fé. Então ele vai tratar sobre um conceito de fé. A verdade é que o Senhor Jesus aqui ele ensina sobre um conceito extraordinário de fé, que é depender dele exclusiva e totalmente. Exclusivo e totalmente. Aí no 25, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Então, andar cuidadoso aqui, um termo grego merinal, que é estar ansioso, distraído pelos medos. Tipo, como será a minha vida no amanhã? Será que eu vou ter proventos? Será que eu vou ter como me sustentar? Será que eu vou adoecer? Meu Deus, será que vai acontecer uma doença degenerativa comigo? E eu vou viver assim uma vida miserável? Meu Deus, como será o meu amanhã? E de tanto pensar no meu amanhã, eu esqueço de viver o meu presente. E o meu presente fica angustiante. Fica uma coisa que massacra. Eu não vivo. Na verdade, eu fico pressionado por essa ansiedade. Eu vou viver uma inquietude. Então, ele está ensinando aqui que não é só mamon que pode nos levar à queda, mas a preocupação demasiada com o futuro e com a subsistência. Isso pode comprometer a nossa vida espiritual e pode comprometer também a nossa saúde mental. Então, essa questão de ficar muito preocupado com o futuro pode comprometer a nossa vida espiritual e a nossa saúde mental. Então, o que Jesus está combatendo aqui é a questão da inquietude da alma. É a alma inquieta, desassossegada. É isso que Jesus está combatendo aqui. Ele está mostrando que não devemos estar inquietos. Não devemos estar inquietos. E, para isso, Jesus usa como referência as aves. Olhai para as aves do céu, 26, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, o que Jesus está ensinando aqui é a questão de não ficar com a alma inquieta. É a questão da ansiedade. Porque a pessoa que tem falta de confiança em Deus, ela vai viver realmente ansiosa. Porque a vida, as questões da vida pressionam mesmo. Principalmente num mundo imediatista, materialista, em que as pessoas querem sempre ter. Por exemplo, quem tem esse tipo de sentimento, lança um celular agora, o 12, a versão número 12.
Aí ele fica desesperado, porque a dele é a 11. Ele diz, misericórdia, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu tenho que adquirir o 12. Então, isso acaba por gerar nele ou nela uma ansiedade, um descontrole. Aí no 27, qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Aqui, a palavra, o termo que é usado aqui é um termo incerto. É um termo incerto. Ele pode ser traduzido como medida da sua vida, ou extensão da vida, como também pode ser uma referência à altura. A palavra grega aqui, relíquia, lá em João 9, 21, 23, ela significa claramente idade. Que é aquele texto, né, que Jesus fala, pergunte a ele tem idade para responder. Então, ali realmente fala sobre idade. Já em Lucas 19, 3, ela também significa estatura. Zaqueu tinha falta de altura, não de idade. Então, a questão é o que a palavra significa aqui na passagem paralela, que é lá em 12, 25. Parece que falar naturalmente aqui sobre Lucas 12, 25, parece falar sobre acrescentar a curva do mesmo, na questão de altura, 45 centímetros. Mas na Septuaginta, os papiros favorecem o antigo significado como sendo idade. O contexto também favorece para a duração da vida. Seja qual for o significado da palavra, a afirmação de Jesus é poderosíssima. A preocupação não pode acrescentar nada à altura, à idade ou extensão da vida de uma pessoa. Tá certo? Aí ele vai. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham e nem fiam. O ensino de Jesus aqui não é um convite à preguiça. Tipo, alguém lê esse texto e dizer assim, não vou fazer nada mais não, porque Deus cuida de passarinho, que não trabalha, o lírio do campo que não trabalha e os trem veste melhor que Salomão. Então, não vou trabalhar não, porque Deus também vai cuidar de mim, fazer com que as coisas apareçam de uma forma mágica na minha vida. Não é esse o ensino que Jesus está dando aqui. Não é sobre isso que Jesus está falando. Ou seja, nós devemos cumprir as nossas responsabilidades, cumprir as nossas obrigações. Depois disso, nós passamos a viver de uma forma sossegada e que é confiando no Todo-Poderoso. Aí sim, ele vai, de fato, ele vai cuidar da nossa subsistência. Mas isso não isenta a nossa responsabilidade com as questões da vida, com as questões do trabalho propriamente dito. Aí, 33, 34. 31, a mesma coisa. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram, pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro, ou seja, primazia. Secundariamente, você pode buscar as outras coisas. Né? As outras coisas você pode buscar. Mas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas serão acrescentadas. Importante destacar isso aqui, porque a maioria dos crentes, pregadores famosos, teólogos pequenos, grandões, já cometeram a falha nesse texto aqui de dizer
Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não tem demais coisas no texto. Demais coisas aqui se altera o texto, que dá a ideia de outras coisas Deus acrescenta a este alguém. E Jesus não está falando disso. O texto diz, e todas estas coisas, que faz referência a tudo que ele disse nos versos anteriores. Todas estas coisas que vocês necessitam para viver, o Pai vai acrescentar na vida de vocês, se, em primeiro lugar, vocês buscarem a Ele e a justiça do seu reino, se Ele vê em vocês um coração que, de fato, está alinhado a buscar e servi-lo, todas estas coisas necessárias à subsistência humana serão acrescentadas. Não tem demais. São todas estas coisas. Tá bom? Isso é importante que a gente considerar. 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Hoje, no meu trabalho, eu tive que orientar uma moça que ela estava com uma crise de ansiedade, pensando muito no futuro. Ela tem uma filha de 15 anos, e aí, como minha filha, como vai ser, vai se perder, e não sei o que e tal. Eu li esse texto para ela. E eu orientei. Você tem que viver um dia de cada vez e depositar toda a sua confiança em Deus. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Mal aqui, no grego, kakos, que quer dizer mal no sentido humano. Ou seja, dificuldades. Cada dia tem a sua dificuldade própria, específica. Tá bom? Então, a gente fechou o capítulo 6. Beleza? 6. Agora vamos para o 7. Deixa eu só comentar. Fechou aí o capítulo 6. Não sei se Eliseu tem alguma coisa a falar aí. Eu pergunto. Não, tem alguma dúvida aí também? O interessante aqui é que ele citou Mateus 4, e Jesus, quando ele é tentado naquelas 3 áreas, né? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. E Jesus acaba de ser tentado nisso, e ele vai para um ensinamento, né? Ele começa o ensinamento no capítulo 5, falando a respeito do relacionamento entre irmãos, né? Entre pessoas, com o próximo. E no 6, ele vai intercalando essas 3 coisas, né? Ele vai falando sobre soberba, aí depois ele fala sobre concupiscência dos olhos, depois fala concupiscência da carne, e vai dando as referências para como se vencer isso, né? E depois João, ele pega e fala sobre essas 3 coisas, né? No versículo que vocês comentaram aí, do versículo 24, eu acho um negócio estranho. Se a gente for perguntar para 90% dos crentes, ou melhor, perguntar para todos os crentes, eu tenho quase certeza que uns 90% deles, se você perguntar assim, quem é Jesus? Eles vão responder, Jesus Cristo é o meu Salvador, né? E poucos têm. Só que a Bíblia, ela coloca Jesus muito mais vezes como Senhor do que como Salvador, né? No sentido de que Jesus só é Salvador de quem ele é Senhor, né? E isso tira um pouco o peso, né, do que é o servir a Cristo. Quando a gente coloca Jesus como um amigo, como um salvador, parece que tira um pouco da nossa responsabilidade. Mas quando a gente vê ele como Senhor, aí o negócio aperta um pouco mais, que a gente vê que somos, né, como Paulo fala, né, escravos, servos, né? E nisso aí a gente precisa obedecer, tem que obedecer, né? Não é uma opção de, é meu amigo pediu para fazer isso, eu decido se faço ou não. Não, é Senhor, né? É meu amigo, mas é meu Senhor. É meu Salvador, mas é meu Senhor, né? E eu acho isso muito esquisito, né? Até nos apelos, né? Alguém aqui quer aceitar Jesus como seu Salvador?
né? Mas não é apenas Salvador, você tem que aceitar ele como seu Salvador, mas também tem que aceitar ele como seu Senhor. Porque a partir daquele momento, meu irmão, agora quem vai tomar conta da sua vida, quem vai direcionar, não é você com seus próprios passos, né? É o próprio Jesus. Perfeito, perfeito. Isso aí. Alguém mais pode ficar à vontade. 7, capítulo 7. Vamos lá? Não julgueis para que não sejais julgados. Um cristão pode ou não julgar os outros? É lícito ou não a um cristão exercer julgamento sobre alguém? A verdade é que Jesus aqui não está proibindo o uso de critérios sãos para se fazer uma avaliação de alguém. E o que Jesus está censurando, condenando aqui, é o julgar precipitadamente. Precipitadamente é você olhar e, por suas próprias concepções, você faz um julgamento precipitado, sem utilizar critérios sãos na sua avaliação. Eu cito um exemplo bem prático. Um irmão, ele era motorista de ônibus, e aí tinha uma irmã da igreja no ônibus também. Ele para em um ponto, entra uma loira, vai lá nele, agarra ele, tasca um beijão no rosto dele, ele agarra ela também, ele é recíproco, e dá um beijo também no rosto dela. A irmã estatalou, regalou o olhão, disse: misericórdia, o marido da irmã Judite, olha, tá agarrando uma loura. Se ficasse só nisso, mas ela levou até a liderança da igreja e comentou do jeito dela, no aumentativo dela, a situação. A liderança chamou esse irmão e aí o irmão foi explicar que a dita mulher era sua irmã mesmo, biológica, de sangue, de pai e mãe. Ou seja, a irmã, por uma precipitação, ela fez um julgamento completamente errôneo acerca do caráter do irmão, acerca do caráter. Ela fez uma crítica infundada sobre a moral, sobre o caráter dele. Então, é basicamente sobre isso que Jesus está falando. O que é proibido aqui, que Jesus está proibindo, é o espírito de crítica, que aumenta o erro alheio. A verdade é que o Mateus usa um verbo aqui, quirino, que significa decidir, escolher, aprovar. Então, Jesus aqui, ele queria ensinar que nós não podemos julgar alguém assim, tão somente baseado em nossas próprias observações ou pela aparência pessoal. Usando o termo no sentido popular, não julgueis para que não sejais julgados, poderia ser: não seja crítico, ou você será criticado. Não condene os outros, ou você mesmo será condenado. Então, a censura crítica, ela é um bumerangue, ela vai e volta. O problema de julgar os outros é que nós nos colocamos acima daqueles que julgamos. Então, é sobre isso que Jesus está falando. E aí, não julgueis para que não sejam julgados. Alguns comentaristas que eu estava observando aqui, eles interpretam essa segunda oração aqui, para que não sejam julgados, como se referindo ao dia do juízo final. Se julgarmos os outros, seremos julgados por Deus ou por Cristo. No versículo 2:
Porque o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então, Jesus declara de forma dupla um dos princípios básicos da vida. Mais ou menos assim. Você recebe o que você dá. Dê um sorriso e você receberá um sorriso. Dê um resmungo e você receberá um resmungo. Então, Jesus está falando exatamente sobre essas questões aqui. No 3. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Então, Jesus ilustra aqui essa incoerência de alguém que tem um espírito crítico com um homem que vê um argueiro, que seria um grão ou uma lasca no olho de seu irmão e quer ir lá tirá-lo. Mas, na verdade, esse alguém que quer tirar o grão ou a lasca no olho de seu irmão, na verdade, ele está com uma trave ou um tronco em seu próprio olho. Então, o mestre, no seu ensino aqui, ele sugere que seria melhor para o crítico tirar primeiro a trave do seu próprio olho, para que depois pudesse enxergar mais claramente, a fim de tirar o argueiro do olho de seu irmão. Então, obviamente, aqui que Jesus está falando por meio de uma hipérbole. Ele está usando uma linguagem exagerada. É a metodologia de ensino de Jesus, o princípio pedagógico muito forte, que é aquilo que as pessoas lembram mais facilmente daquilo que lhes parece ridículo. Os exemplos que para elas parecem ridículos, elas lembram melhor, fica fixado na mente. Então, ninguém jamais poderia esquecer do quadro que Jesus pintou aqui, de um homem com um cisco no olho e um outro homem que tem uma trave medonha de todo tamanho no olho, e este que tem essa travezona grandona no seu olho está incomodado com um cisco no olho do outro. Ou seja, ele observa a falha do outro, mas ele tem falhas piores, maiores. Mas mesmo assim ele quer corrigir o outro. O Osiel Gomes, até nesse texto aqui, ele lança a lembrança do Davi, quando Natan vai repreendê-lo por conta do erro que ele cometeu lá, a Batseba, com a mulher de Urias, e aí Natan faz uma espécie de parábola, né? Contra, tinha um homem pobre, tinha um animal só, e veio o outro que tinha vários, pegou o animal, o único animal daquele pobre. Aí Davi, né, inchou o seu senso moral, o seu senso de justiça ficou aguçado. Aí ele sentencia: esse homem tem que morrer, esse homem tem que morrer. Ou seja, ele olhou para o camarada, sentenciou o camarada à morte, só que fez a mesma coisa e pior ainda. Então é sobre isso que Jesus está falando aqui. Não é que a gente não possa exercer, avaliar alguma coisa, porque estaria em contradição com o próprio ensino do Senhor Jesus e da Bíblia. Certo? Paulo julgou os irmãos procedimento errado, os irmãos de Corinto. Se a Bíblia diz que é errado, é claro que eu tenho que avaliar as pessoas pelo crivo das Escrituras. E se elas estão aquém do que diz a Escritura, é claro que eu vou dizer que elas estão erradas. Claro que eu vou julgá-las nesse sentido. Então, essa passagem aqui é uma das declarações que Jesus fez que mais equivocadamente é interpretada e citada de forma errada, né? Quando alguém não quer ser criticado por alguma atitude, diz: olha, não julgue, não me julgue, não me julgue. Você não tem direito de falar.
você não tem direito de fala. Bom, não é bem isso que o Senhor Jesus queria ensinar aqui. Então, o discípulo deve e pode ver a falta do seu irmão, só que ele tem que fazer uma correção gentil, firme, porém gentil. Vamos lá. O 4. Ou como dirás ao teu irmão, não, já foi. Jesus chama de hipócrita, esse alguém que tem a trave no olho, mas está incomodando o cisco do irmão. Jesus chama de novo o conceito de hipocrisia, o conceito de ator. Aí, no 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que estes as pisem e aqueles, voltando-se, os despedacem. Então, no 6, o Senhor Jesus fala de porcos, que eram animais considerados imundos pelos judeus. Depois ele fala de pérolas, que seria a maior preciosidade para os orientais. Então, a parábola que Jesus monta aqui, é como se fosse um rico jogando de mão cheia as pérolas aos porcos, como se fossem ervilhas. Isso irritaria os porcos, porque os porcos dariam mais valor a ervilhas genuínas. Então, é sobre isso que o Senhor Jesus está falando. E o Shed até comenta que a igreja primitiva interpretou esse texto aqui, essa fala de Jesus, em relação à ceia do Senhor. Para ele dar ceia a incrédulos, hereges e até aos não batizados, ou seja, os não comprometidos com Cristo, era para o autor da Didaquê, 120 depois de Cristo, para Tertuliano, para Teodoro e outros, era algo muito perigoso. Então, apaga as distinções entre a fé e o paganismo e, enfim, destrói o cristianismo. Basicamente, isso que Jesus queria dizer. É você pegar o seu direito, simplesmente desperdiçar o seu direito jogando a porcos. Ele vai para outra perícope, que é sobre oração. De novo, ele fala sobre o conceito de oração, mas no sentido de petição. Ou seja, o que Jesus defende aqui é que os seus discípulos precisam fazer pedidos inteligentes e coerentes na oração. Aí ele diz aqui, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Eu vou ler um comentário aqui, o comentarista diz o seguinte, pedir, buscar, bater. O primeiro sugere uma oração sincera, que é a petição. O segundo, uma oração fervorosa, que é o buscar. E o terceiro, uma oração desesperada, que é o bater. É talvez sugerido, e a experiência parece apoiar este pensamento, que às vezes é necessário simplesmente pedir, a fim de obter a resposta. Se ela não vier, deve-se começar uma oração perseverante, ou seja, deve-se buscar. Se a resposta ainda estiver demorando, pode ser necessário bater em uma oração desesperada, até mesmo agonizante. Mas a promessa é que todos esses tipos de oração serão recompensadas. Certo? Então, o que Jesus defende aqui são pedidos inteligentes e coerentes.
Aí ele diz, qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra? Eu julgo que é mais inteligente pedir um pão ao pai do que pedir transformação de pedra, que foi essa a sugestão do cão para Jesus. Foi isso? Em vez do senhor, a sugestão dele, em vez de pedir pão, pede transformação de pedras. É uma coisa assim, meio tosca. Eu tenho acesso ao meu pai, em vez de eu pedir para ele transformar uma pedra num pão, é melhor pedir logo um pão. Então, irmãs que querem casar, e aí vê o camarada todo tortuoso, o bichinho, oh meu Deus do céu, o bichinho requengado de preguiça, mas ela fica orando. Ô pai, fulano, ô papai, transforma fulano. Tá vendo que o sujeito é uma pedra e ela fica pedindo transformação. Não seria mais inteligente pedir um pão do que pedir transformação de pedra? Então, essa foi a sugestão do cão para o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus aqui censura. Mais ou menos assim, gente, façam pedidos inteligentes. Pensem antes de orar. Pensem antes de pedir. Façam pedidos coerentes. Pedidos coerentes. Mais ou menos assim. Ai, Senhor, abre uma porta aqui onde não tem parede. Não tem parede, o Senhor abre uma porta. Acho que Deus fica pensando assim, meu filho, se não tem parede, não precisa de porta. Já está aberto, meu filho. Pode passar, meu filho. Certo? Então, o que o Senhor defende nessa perícope aqui é seja inteligente, seja coerente nos pedidos que vocês, nas petições que farão na oração ao Pai. Aí o 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Fazei-lo também vós. Ei, meu pai? Porque esta é a lei e os profetas. Essa é a chamada regra de ouro. É a chamada regra de ouro. É a chamada regra de ouro. Resume a lei e os profetas, isto é, o Antigo Testamento. Então, o cristianismo não é nada menos, mas é algo mais. Algo mais. Então, tudo que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta lei, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta lei e os profetas. Então, se nós queremos que as pessoas façam o bem a nós, isso deve começar por nós mesmos. Nós devemos semear esse bem na vida dos outros. Tá bom? 13, ele já vai para uma outra sentença. Porta estreita e porta larga. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, ou seja, difícil de entrar, e apertado o caminho, ou seja, difícil de permanecer nesse caminho, o caminho que leva à vida, e poucos há que a entrem. Então, está falando sobre os céus serem ganhos, o céu ser ganho com base no esforçar-se para servir a Deus com fidelidade. Uma porta estreita, é difícil de entrar, mas eu vou me espremer, mas eu entro nessa porta, certo? Eu me esforço, visceralmente eu me esforço para entrar nessa porta, certo? E é apertado o caminho, certo? Eu vou me espremendo ali, mas é difícil de permanecer, é difícil de suportar as pressões, mas se eu mantiver uma relação com Cristo, eu consigo permanecer nesse caminho apertado. Então, a ideia dos dois caminhos é familiar no Antigo Testamento.
Salmos 1, Jeremias 21, versículo 8. Mas Jesus chamou a atenção aqui para as portas estreita e o caminho do outro lado, né, apertado. Então, o cristianismo do caminho largo não leva ninguém para o céu. Este é um pensamento do Senhor Jesus. E ele declarou: poucos entrariam pelo caminho que leva à vida, porque não querem se esforçar, porque o pecado é sua fonte de prazer e de satisfação, e por isso elas não o deixam, não querem deixá-lo, porque é fonte de prazer. Então, por isso que poucos entram por esse caminho, por essa porta estreita e por esse caminho apertado. Amém? 10:28. Amém, Lael. Fiquei no 15. Você foi até o versículo de número 14. A gente fica no 15. Aí 15 a 29 e o 8, né? Você tem o 8. Você está com a incumbência de ensinar até o 8. Certo. Não, mas Então, aí, beleza. fica para quinta-feira que vem. Certo. Os irmãos aí têm alguma pergunta dentro do que nós estudamos hoje? Pode ficar à vontade aí. Tá bem explicado. Pronto. Então, na próxima quinta-feira a gente concluiu o capítulo 7 e o capítulo de número 8, certo? Aí depois vamos procurar um professor para fazer do 9, 10, 11, 12. 9 ao 12. Eu estou tentando encontrar um outro professor aqui. Se não encontrar, aí eu vou ter que assumir para ensinar, né? É muito forte, meu Deus. Eu estou aguardando a resposta de 2 professores aqui que vão ensinar você, eles não vão estar sempre ensinando. Mas, assim, é sempre bom a gente estar ouvindo, né, um pensamento diferente, partilhando as ideias, então é muito bom. Ó, nesse grupo